Entra no ar, a partir de agora, o programa Convivendo com o Semiárido. Uma produção da Arcas, Associação Regional de Convivência Apropriada ao Semiárido, em parceria com a ASA, a Articulação do Semiárido Brasileiro. Olá, ouvintes do programa Convivendo com o Semiárido. Mais uma vez estamos apresentando o nosso programa. Hoje vamos falar de uma forma de produzir alimento que é bem mais saudável, a produção agroecológica. Vamos conhecer o que é a agroecologia e por que ela se diferencia das outras formas de cultivo. Quem vai contribuir nesse programa de hoje é o agricultor agroecológico José Antônio de Souza, conhecido como Antônio das Cabras, do assentamento Santo Antônio, no município de Sítio do Quinto. Além disso, vamos falar de dicas e curiosidades que ajudam você do campo e da cidade. Não saia daí, pois estamos apenas começando. Doce lá meu aconchego, ó belo sertão, natureza que inspira o poema e a canção. A bravura e resistência é o povo fiel. Grata terra prometida, onde corre o leite e o mel. Dando continuidade ao nosso programa, vamos ouvir a mensagem do dia. A mensagem do dia: Preceitos ecológicos de Padre Cícero. Não derrube o mato, nem mesmo um pé de pau. Não toque fogo no roçado, nem na caatinga. Não cace mais e deixe os bichos viverem. Não crie o boi nem o bode solto, faça cercados e deixe o pasto descansar para se refazer. Não plante em serra acima, nem faça roçado em ladeira, muito em pé. Deixe o mato protegendo a terra, para que a água não o arraste e não se perca a sua riqueza. Faça uma cisterna no oitão de casa, para guardar a água da chuva. Represe os riachos de 100 em 100 metros, ainda que seja com pedra solta. Plante cada dia pelo menos um pé de algaroba, de caju, de sabiá ou outra árvore qualquer, até que o sertão todo seja uma mata só. Aprenda a tirar proveito das plantas da caatinga, como a maniçoba, a favela e a jurema. Elas podem ajudar a conviver com o semiárido. Se o sertanejo obedecer a este preceito, a seca vai aos poucos se acabando, o gado melhorando e o povo terá o que comer. Mas se não obedecer, dentro de poucos tempos, o sertão todo vai virar um deserto só. Refletindo sobre o que nos diz Padre Cícero, vamos ouvir a canção de Terra e Canto, Fé e Coragem. Boa plantação, mas eu trabalhava sempre de parceiro, repartia tudo com o meu patrão. Assim eu levava esta minha vida, só daqui pra ali eu não tinha morada, entregando sempre 50%, findava o ano, não sobrava nada. Trabalhava de cabeça erguida, com muita coragem e fé no meu braço. Eu não entregava a carreira perdida. Eu mostrei capricho que bem poucos têm. Lutava igual um soldado na guerra. Porém até que chegou o dia de eu negociar um pedaço de terra. Mas
pagar. Ofereceram até mais dinheiro, só pra terrinha querer me tomar. Mas eu fiz negócio com um homem honesto, que honrou a palavra e a corda não roeu. Pra quebrar o bico desses fuxiqueiros, hoje estou morando em cima do que é meu. Arcas, uma proposta inovadora nos setores gente, roça, criação e água. Arcas, 20 anos construindo cidadania no semiárido. Conforme anunciamos no programa anterior, nesse iremos trazer também relatos, do acontecido no encontro realizado pela Asa Bahia, na cidade de Feira de Santana, cujo tema era a formação na convivência com o semiárido. Isso mesmo, Cristóvão. Nos dias 19 e 20 de agosto, com a presença de mais ou menos 60 pessoas, 24 entidades da região toda se reuniu para discutir coletivamente uma proposta de formação para a convivência com o semiárido. Os participantes eles foram orientados a beber da experiência acumulada por outros agricultores e agricultoras ao longo de sua vivência, tendo uma produção totalmente agroecológica. Foi muito interessante esse encontro. Neidson Batista, que é coordenador executivo da Asa Bahia, e da Asa Brasil, ele coloca que os agricultores e agricultoras são produtoras e produtores de conhecimento e não engolidores de informação. Então, ele iniciou o encontro com esse depoimento para refletirmos melhor sobre o que é convivência com o semiárido. No encontro também contou com a participação de Haroldo, o diretor lá do IRPA, o Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, que fica lá em Juazeiro. Haroldo deu uma contribuição muito interessante sobre a convivência com o semiárido. Segundo Haroldo, o essencial para a convivência com o semiárido é observar o que é a natureza. Esse é o segredo. Adverte Haroldo. Bom, como resultado desse encontro, a Arcas, que teve participação de 5 integrantes, daí da sua equipe, irá realizar aqui um encontro de formação para as equipes técnicas, os monitores de GRH, GAPA e CISMA, que são as capacitações que nós fazemos nas comunidades, onde iremos estar repassando esse novo jeito de pensar a convivência com o semiárido. Lembrando que o encontro prevê ajustar metodologicamente as nossas capacitações, as formações para as famílias que recebem a tecnologia, tendo como objetivo que a família ela aproveite essa tecnologia para que ela venha transformar a sua vida em comunidade. E Neidson Quintela Batista, coordenador da ASA Nacional, faz um breve relato sobre a importância desse encontro para as famílias rurais. Nós da ASA estamos num processo de construção da convivência com o semiárido. Então nós queremos, ao invés de trabalhar combate à seca, com frente de trabalho, com distribuição de água, com compra de voto, com desrespeito às pessoas, e com concentração do poder e do saber e da riqueza na mão de poucos, gerando a miséria que a seca gera. Nós queremos trabalhar na construção de políticas de respeito às pessoas. E essa política de respeito às pessoas e de respeitar a natureza do semiárido a gente chama de convivência com o semiárido. Ou seja, eu não posso combater o semiárido, eu não posso combater a realidade do semiárido, eu tenho que me adequar a ela e ver como é que eu convivo com ela o melhor possível. E eu posso conviver com o semiárido, porque no semiárido chove, eu posso armazenar a água da chuva e guardar essa água e usar bem essa água para mim, para minha família, para os meus animais, para o plantio que eu quero fazer. Eu posso criar animais que resistam ao semiárido. Eu posso plantar coisas que resistam ao semiárido, ao invés de plantar coisas que precisam de muita água. Então nós temos que aprender a conviver. É isso que nós buscamos fazer nesses dias aqui. Agora, por que esse grupo? Porque nós somos da ASA.
E a ASA tem ações em todo o espaço do estado da Bahia. Então, se nós formos olhar, nós estamos em 13, 14, 15 regiões, né? Cada região com vários municípios. Então, nós temos ações de cisternas, de captação de água para produção, de sementes, de banco de sementes, de fundo rotativo solidário, né? De assistência técnica. Tem muitas ações com os agricultores e agricultoras. Então, nós temos que trabalhar uma linha conjunta para ter mais força. Dentro da diversidade que o semiárido apresenta, né? A articulação deve pensar como trabalhar as diversidades, sendo que uma região chove 400 milímetros, a outra chega a chover 800, outra chove 500. Dentro do município a gente encontra micro-regiões que trabalham, que as características são diferentes, mas nós estamos, por exemplo, lá no território semiárido Nordeste 2 e o governo entende que somos talvez um clima só. Então, como a articulação pensa em trabalhar essas especificidades dentro de um território, dentro de um município? Um princípio fundamental da ASA, desde a sua criação há 15 anos atrás, é o respeito à peculiaridade e à diversidade das entidades, porque essas entidades estão em regiões diversas e diversificadas, né? Então, a ASA não trabalha pacotes. Esse é um princípio fundamental. E hoje a gente aprendeu aqui com o companheiro Haroldo do IRPA que o elemento principal da convivência com o semiárido é ouvir a natureza, é trabalhar em relação com ela. Então é a natureza em cada lugar que vai me dizer como é que eu tenho que trabalhar. Em um local dá para eu fazer uma cisterna calçadão, em outro lugar é melhor eu fazer uma cisterna de enxurrada. Se eu for fazer barreiro, trincheira em todo lugar, não vai dar certo. Tem um lugar que não presta. Se eu for fazer tanque de pedra aqui em Feira de Santana, não tenho possibilidade, porque aqui em Feira de Santana não tem pedra. Mas se eu for a 70 quilômetros daqui, em Riachão, tem muita pedra e muita possibilidade de eu fazer tanque de pedra. Então eu tenho que aprender com a natureza o que é que a riqueza da natureza me coloca para ser feito. E aproveitando disso, conviver com o semiárido. Agora, tem elementos que são comuns, né? Por exemplo, para eu conviver com o semiárido, eu tenho que buscar armazenar a água, não desperdiçar a água da chuva, usar a água bem. Isso eu tenho que fazer em todo canto. Em um lugar eu armazeno a água num barreiro trincheira, em outro eu armazeno num tanque de pedra, em outro eu armazeno numa barragem subterrânea, em outro eu armazeno numa barraginha, e aí sucessivamente. Aí o desafio para nós organizações de saber escutar, olhar e observar na natureza e com os agricultores e agricultoras aquilo que é necessário ser feito. Na comunidade Chico Correia, no semiárido brasileiro, Duda e Zeca brincavam no pomar quando de longe ouviram: "Toma, Zeca, essa goiaba bonita." Pare aí, pessoal, essa goiaba não é para comer, é para vender. Que história é essa, compadre Benedito? É que nessas frutas eu uso veneno. Ué, compadre, mas isso não pode prejudicar os clientes? Mas eles nem sabem de nada, estão bem longe. Mas, seu Benedito, os consumidores são nossos parceiros. O que não serve pra gente, também não serve para eles. Temos que cuidar da saúde e dar exemplo. Exemplo de respeito ao meio ambiente. Como defender a agroecologia. Agro o quê? A agroecologia é uma forma de produção que integra o homem, a natureza e o meio ambiente da melhor forma, usando recursos naturais com responsabilidade para melhorar a qualidade de vida. Então vamos lá na sua propriedade ver o que ela tem de especial. E aí, seu Benedito, bonito, não é? Essa é a minha propriedade. Mas isso tá cheio de mato, o pessoal não está capinando isso direito não, é?
E quem disse que é pra gente capinar, seu Benedito? A ideia da agroecologia é fazer com que a plantação não estrague a natureza. E todo esse mato vai servir de adubação para a terra. Como assim? Olhe, com o mato, o solo está sempre protegido. Assim, a chuva, o sol não bate direto na terra. A água bate primeiro nas folhas e vai escorrendo devagarinho. Agora imagina sua roça sem árvores para servir de quebra-vento e de guarda-chuva, sem o mato e as folhas caindo na terra para adubar, sem os animais para evitar as pragas. O Senhor vai precisar gastar muito dinheiro, porque a terra do Senhor está ficando fraca e seca. É preciso mudar isso. Mudar como, comadre? As pragas vão atacar minha lavoura. Bem, uma alternativa é só roçar o mato ao invés de arrancar todo, porque o mato alimenta os bichinhos. Certo. E as doenças? Como você faz para não usar o veneno? Olhe, aqui a gente primeiro aduba bem o solo. A terra fica toda fofinha e assim as plantas ficam fortes, igual ao nosso corpo. Quando a gente se alimenta bem, fica preparado e evita as doenças. É assim mesmo. É difícil uma gripe me derrubar, porque como muito bem. E eu não sei, compadre. A gente faz assim. Usa adubação verde, plantando assim feijão de porco, mucuna, guandu. Prepara bem o composto e aduba a terra. E que negócio é esse de composto? Ah, compadre Benedito, o composto é tudo que você tem na propriedade que às vezes a gente joga fora. O mato que capinou, as cascas das frutas que a mulher usa lá em casa, o esterco da galinha, da ovelha. Eu junto tudo e vou fazendo uma camada de mato verde, mato seco, e vou colocando essas coisas que eu lhe falei. Depois de uns 15 dias eu dou uma molhadinha, vai virando até que com 60 dias fica um adubo de primeira. Quer dizer que tudo que ia para o lixo vai virar adubo para a terra? Isso parece funcionar mesmo. Olha como as folhas estão verdes e bonitas. E como eu vou fazer para tornar a minha propriedade agroecológica? Olha, seu Benedito, é um processo que deve ser feito aos poucos. É importante que o Senhor envolva toda a sua família nas atividades e vai observando a terra e o meio ambiente. Assim, o Senhor vai transformando a sua propriedade em agroecológica, ou seja, mudando aos poucos e deixando de usar o agrotóxico e o adubo químico e fazendo essas receitas, adubações que eu lhe falei. Comadre, sabe que a senhora está certa? A partir de agora serei agroecológico. Que fruta bonita! É bem melhor poder comer uma fruta assim, sem risco. Pois não é, compadre? Produzir alimentos saudáveis, respeitando o meio ambiente, esse é um dos conceitos da produção agroecológica. Esta forma de produção aproveita pequenas áreas usando racionalmente a água, sem o uso de produtos químicos como os adubos e os venenos. É praticando a agroecologia que muitas propriedades rurais do semiárido estão plantando e alimentando sua família de forma saudável e com fartura. José Antônio de Souza, conhecido como Antônio das Cabras, é um agricultor do assentamento Santo Antônio, do município de Sítio do Quinto, Bahia. Ele vai nos falar sobre os benefícios da produção agroecológica. Meu nome é José Antônio de Souza, popularmente conhecido por Antônio das Cabras. Moro no assentamento Santo Antônio, aonde quero mandar um abraço, que tem terras localizadas no município de Sítio do Quinto e Adustina, nesse território baiano. Quero agradecer pela oportunidade de estar falando de um tema tão importante, que é a agroecologia, pela qual eu vivo assim na luta constante, responsabilidade de viver na terra com mais dignidade e também com a consciência de preservação. E o entendimento de viver em harmonia com a nossa Mãe Terra, que pede socorro a todo momento. Por isso, venho aqui há alguns anos, propriamente 10 anos, junto com a família, fazendo
práticas agroecológicas. A exemplo de plantio consorciado, que é uma das formas pela qual eu sou muito focado nesse tema, porque assim, essa prática me ajuda em um pedaço de terra, um pequeno pedaço de terra na minha propriedade, está fazendo a diversificação de algumas culturas, que é muito raro da gente ver aí, ou seja, o plantio da fava, do feijão de corda, do andu, ou seja, do girassol, do sorgo, né? Da palma mesmo, porque assim é uma questão também alimentar animal, né? Do milho de pipoca, claro, milho de cuscuz, que é o milho que a gente dá para nossas galinhas. Ou seja, porque a partir do momento que eu começo a trabalhar em uma pequena parcela da minha terra, né? Lá no assentamento Santo Antônio, pelo INCRA Sergipe Desapropriado, eu vejo que a natureza me dá a oportunidade de colher mais frutos, que é o contrário da questão monocultura, que só planta o milho ou só planta o feijão. Já na agroecologia, esse tema tão importante, ao qual eu quero agradecer pela oportunidade de estar falando, pequeno conhecimento que tenho, através do treinamento, das capacitações, dos intercâmbios, principalmente da entidade ARCA, que é uma associação Convivência Apropriada ao Semiárido, que nos leva a participar de outras realidades parecidas com a nossa. Pratico essa agroecologia e a gente percebe que é possível viver em harmonia com a terra. Ou seja, se a gente saber trabalhar, cuidar da terra com carinho, a terra nos dá em troca o alimento. E é dela que tiramos todas as fontes de alimento para todo o planeta, para todas as populações, ou seja, sai da terra. Então, se é dela que tiramos, vamos trabalhar com mais cuidado, vamos trabalhar com a diversificação, vamos fazer o reflorestamento, tanto de frutíferas quanto também da questão de plantas nativas, porque assim, eu tenho um filho de 3 anos e você imagine que daqui a 40 anos ele possa que se pergunte o que é uma planta que existia, que está no livro, que poderia estar, por exemplo, o pau de colher, que é uma planta nativa da região, que dá sombra para os animais, que dá o fruto. Meu filho, quando ele estiver lá com a minha idade, ele não vai conhecer essa planta, que é uma planta nativa, é da região, resistente. Então, isso leva a que praticando a agroecologia, a natureza vai saber me dar em troca e vai saber me retribuir de forma sustentável, de forma organizada. Outra questão que eu quero dizer é o seguinte: não pense que enricamos destruindo a natureza, só empobrecemos mais. A partir do momento que eu destruo a natureza, eu não vou ter a possibilidade de gerar alimento com sustentabilidade, e aí eu vou voltar para uma questão que é muito preocupante hoje, que é o uso desordenado do veneno, do famoso agrotóxico, é o uso desordenado dos produtos químicos que só destrói e só faz a degradação do meio ambiente. E eu quero dizer assim, que pequenas atitudes fazem a diferença. Por exemplo, na questão do não usar a química, do adubo químico, para estar pensando que vai corrigir o nosso solo. Tem as alternativas, por exemplo, o esterco de gado, fazer compostagem com o resto de plantas, usar a própria cultura para devolver para a terra o alimento que ela necessita para no futuro estar dando em troca para as plantas. Então, por isso que a agroecologia nos proporciona a viver uma vida com mais tranquilidade. Pena que, infelizmente, diante de tanta ilusão, não seja um tema defendido pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras de pequeno porte. Ou seja, aquele trabalhador que tem lá 2 tarefinhas de terra, 5 tarefas. Ou seja, vamos ver e vamos acreditar que a Mãe Natureza, se sabendo trabalhar nela, ela vai com certeza nos dar em troco o nosso alimento. Porque sabemos que é dela que sai tudo. Então, para mim, a natureza é para ser cuidada com muito carinho. Na questão
de colocar em prática essa agroecologia, essa nova forma de visão, de reaprender a viver na terra, tem aí também a possibilidade, dentro desse tema agroecologia, de criar pequenos animais. A exemplo da cabra, que é um animal resistente, que sobrevive da caatinga, que nos dá a possibilidade de nos ensinar pela inteligência que é, a ovelha, a galinha. Então, por isso, a gente não precisa estar fazendo esse consorciamento de várias culturas dentro de um pequeno espaço de terra, nos dá a oportunidade de ter mais uma rendinha para estar vivendo com dignidade no campo. Não é necessário destruir a natureza. Então, por isso eu penso, e venho praticando, fazendo o maior esforço para, no meu terreno, na minha parcela de lote, fazer essa prática da agroecologia. Uma outra coisa que eu já coloquei aqui, a questão do uso do veneno. Ora, a gente sabe que quando a gente coloca veneno, a gente pensa que está afugentando as pragas. Pelo contrário, a gente está matando a natureza e reforçando, botando mais resistência nas pragas. E aí eu quero só destacar um ponto. Por exemplo, a partir do momento que você usa o agrotóxico, o químico na lavoura, você está matando alguns predadores dos insetos que vêm para consumir a sua praga. E aí, quando ele vem, uma praga que vem, a gente tem exemplo aí, tem a lagarta que é mais resistente, tem vários tipos de insetos que vêm atacar a sua lavoura. E na agroecologia, quando você vive com harmonia, você tem uma parceria dos insetos e das plantas, porque você está plantando consorciado, e aí tem plantas que afugentam esses insetos. Tem outros produtos naturais. Um dos exemplos que eu venho usando e colocando na minha pequena propriedade é a urina de vaca. A gente, às vezes, deixa de estar fazendo a utilização desses pequenos detalhes, que é os defensivos naturais, para estar comprando lá o veneno e, às vezes, até, em alguns casos, perdendo a vida pelo uso indiscriminado e não saber usar, principalmente, é uma das causas, né, que acaba levando à morte dos nossos pequenos e pequenas agricultoras. Arcas, uma proposta inovadora nos setores gente, roça, criação e água. Arcas, 20 anos construindo cidadania no semiárido. Produzir nos modos agroecológicos significa resgatar valores, conhecimentos e saber local das comunidades. Respeitar o meio ambiente é possibilitar que a natureza mostre seu poder de recuperação e construção de áreas degradadas. Vamos a um breve intervalo ouvindo a canção Alimento Ecológico de Terra e Campo.
Programa Conviver com Semiárido, uma produção da Arcas, Associação Regional de Convivência Apropriada ao Semiárido, em parceria com a ASA, Articulação no Semiárido Brasileiro. A produção agroecológica permite uma harmonia entre a natureza e as mulheres e homens do semiárido. Essa relação se traduz em alimentos saudáveis e na boa convivência das comunidades rurais, com os recursos naturais da sua região. Ainda com o agricultor Antônio das Cabras, vamos ouvir a opinião dele sobre a importância de preservar a natureza. Na agroecologia, o preservar é preciso. O preservar é obrigatório, porque na agroecologia você tem várias oportunidades de viver uma vida em paz com a natureza. Eu digo sempre assim, que na natureza, ela nos ensina, a partir do momento que a gente começa a viver em paz com ela, Deus criou ela bem perfeita. Então, por isso, quando a gente trata dela, a gente já começa a perceber que ela dá em troco os frutos que é necessário para a nossa alimentação. Ou seja, enricar ninguém enrica, que nem eu já falei. Não vamos pensar que nós, pequenos agricultores, vamos enricar. Mas sim, a partir do momento que nós cuidamos da natureza, a gente vai ter a oportunidade de continuar nela com dignidade, com alimentação sadia na mesa das nossas famílias, com a oportunidade de ver o canto dos pássaros, né? O canto dos pássaros, que é tão bonito você acordar de manhã e ver o canto dos pássaros. A partir do momento que eu estou dentro da agroecologia, fazendo a diversificação, ou seja, fazendo todo o processo que é de cuidar da natureza, eu penso que, no meu pensar, eu imagino assim, que eu estou trazendo a natureza de volta para mim. Então, por isso, eu gosto muito. Sou criança na questão de reaprender a viver, mesmo com 42 anos. Sou criança, quero reafirmar isso, que estou reaprendendo a viver nessa terra. E estou gostando, estou levando os meus filhos para viver essa vida comigo, né? Porque eu quero dizer assim, eu estou aqui com 42 anos, mas estou passando. Deus é quem sabe até o dia que eu vou ficar. Então eu estou preparando a minha futura geração, os meus filhos, para viver esse momento, ou seja, essa mudança, e seguir, e levar para os meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, enfim, as gerações de Antônio das Cabras, ou seja, os cabritinhas do futuro. Então, por isso, eu quero aqui agradecer mais uma vez e dizer assim, que agroecologia não é um termo muito complicado, não. É só você fazer o bom uso da sua terrinha, porque é dela que você tira o seu sustento, é só você fazer a preservação do meio ambiente, é só simplesmente você cuidar bem da nossa natureza. É só isso, não tem mais outra coisa a não ser. E por isso eu quero deixar uma mensagem, que também a gente escreve em forma de poema, e aí eu quero dizer o seguinte, que fala assim, ó, companheiros e companheiras, comece logo a pensar que do jeito que está indo, como é que vai ficar? Com a destruição da terra, que é o nosso lugar, não temos muito dinheiro para daqui se mudar e ir para outro planeta que seja bom de morar. Por isso, cuide bem dela e comece a imaginar que ela é a herança que nós podemos deixar para nossos filhos e os netos, para a vida continuar. Eu sempre fui um homem da lavoura, abraço eu fazia boa plantação, mas eu trabalhava sempre de parceiro, repartia tudo com o meu patrão. Assim eu levava esta minha vida, só daqui pra ali eu não tinha morada, entregando sempre 50%, findava o ano, não sobrava nada. Com muita esperança eu não desanimava,
capricho que bem poucos têm. Lutava igual um soldado na guerra, porém até que chegou o dia de eu negociar um pedaço de terra. Mas quando alguém soube que eu tava em negócio, disseram que eu não podia pagar. Ofereceram até mais dinheiro, só pra terrinha querer me tomar. Mas eu fiz negócio com um homem honesto, que honrou a palavra e a corda não roeu, pra quebrar o bico desses fuxiqueiros. Hoje estou morando em cima do que é meu. Arcas, uma proposta inovadora nos setores gente, roça, criação e água. Arcas, 20 anos construindo cidadania no semiárido. De volta ao nosso programa, vamos à curiosidade do dia. Você sabia? Desde 2008, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo. Cada brasileiro consome em média 5,2 litros de agrotóxico por ano. Até quando vamos engolir isso? Existe uma outra forma de produção, solução e práticas baratas para proteger as plantas. Após a canção Pare com o Veneno, vamos aprender uma das receitas utilizadas na nossa produção orgânica. Eu já sofri por causa do veneno, um sofrimento de um modo esquisito, porque o veneno tava me matando, a medicina já tinha me dito. Se eu quisesse durar mais um pouco e ter saúde boa, mais ou menos, que eu me alertasse enquanto era cedo. Fiquei pensando e foi me dando medo, e abandonei o uso de veneno. Esta mensagem que meu verso traz é muito bom, porque alerta o povo do mal tremendo que o veneno faz. Envenena a terra, a planta e as águas, envenena os bichos e também o homem, e a saúde do agricultor. Lá na cidade o consumidor é puro veneno que eles comem. Sofrendo desta maneira triste como estás, com este forte aborrecimento, ainda dando suspiros e ais. Se continuar usando veneno, viveres muito, eu já sei que não vais. Eu dormi muito e acordei agora, joguei com raiva o veneno fora, tô produzindo coisas naturais. Eu descobri o mal tremendo que o veneno faz, e quanto mais veneno você usa, mais enriquece as firmas industriais.
importante é nós se unir daqui por diante, parar com veneno e não usar mais. Arcas, uma proposta inovadora nos setores gente, roça, criação e água. Arcas, 20 anos construindo cidadania no semiárido. E é com saber popular que hoje vamos à dica do dia com o nosso companheiro agricultor Antônio das Cabras. Não é muito divulgado, mas a gente precisa divulgar que a urina de vaca é uma substância que é barata. Basta ter o cuidado de ir no vizinho, pegar lá uma urina de vaca, pedir uma urina de vaca, que ele não vai cobrar, e fazer o procedimento. Porque aí, passando pelo esse procedimento de curtimento, enrolar, botar dentro de um garrafão plástico, ou seja, uma garrafa PET, que aí já está ajudando também na reciclagem dos materiais sólidos. Ou seja, a urina de vaca, a partir do momento que você enrola ela adequadamente e deixa passar 3 dias, você pode muito bem estar utilizando nas suas plantas, no seu pequeno canteiro, para comer e levar para a mesa dos seus filhos um alimento de qualidade, sem veneno, porque a gente sabe aí que tem alguns alimentos, principalmente da agricultura, que a quantidade de veneno é muito grande, é muito alta. Por exemplo, o pimentão, cientificamente já se prova que, na maioria dos casos, 80% do pimentão é veneno. E aí, onde é que nós vamos parar? O que é que vai acontecer daqui a 20, 30 anos? O que vai acontecer é o seguinte: a gente precisa reverter esse quadro e perceber que, a partir do momento que a gente começa a trabalhar a terra com consciência, a gente já vai ter a oportunidade de vivenciar esses momentos, porque na minha propriedade, graças a Deus, não é utilizado essa forma química que está matando. E eu faço as alternativas da urina da vaca, da compostagem de esterco de cabra, da compostagem dos restos de cultura, resto de poda de árvore, e dali eu tiro a minha terra forte para estar fazendo a recomposição do solo. Mas falando da urina de vaca, só para vocês terem uma ideia, naturalmente a urina da vaca tem 16 substâncias, ou seja, aquelas substâncias que é prejudicial, que existe lá no adubo químico que a gente compra lá da indústria, quer dizer, ou seja, na urina de vaca a gente encontra natural. Vocês imaginem que na urina de vaca você encontra todas as substâncias, são 16, companheiros. Então, por isso, a gente precisa perceber. Eu vou ler aqui essas substâncias para vocês terem uma noção do quanto a urina de vaca é importante. Mas antes eu quero dizer o seguinte: também, na hora de colher, se orienta que a urina da vaca seja colhida de um animal que esteja amamentando, ou seja, em período de lactação. Por quê? Porque, segundo os estudos, diz que essa urina ela vem com mais substância, com a substância mais assegurada. Mas assim, vamos lá na questão que diz o que tem na urina da vaca. Nitrogênio, né, que é uma substância natural que tem na nossa natureza. Fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, ferro, magnês, boro, que serve também aí, que serve para fazer a correção do solo, isso na urina da vaca, mas cobre, zinco, sódio, cloro, cobalto, mobilidênio e hormônio natural de crescimento, aquele hormônio que se coloca para normalmente na ureia do milho, que o milho fica grande, que fica vistoso, existe na urina de vaca. Então é só uma forma simples, um gesto simples. Chegou de manhã, colheu a urina, botou para embalar, enrolou numa lona preta, botou num lugar escuro para ela não ficar exposta ao sol, porque aí ela já se transforma em outra substância. Ou seja, e colocar lá as medidinhas certas que já tem aí nessas entidades que faz essa questão da convivência. Ou seja, já tem aí folhetos, tem, graças a Deus, já tem muita divulgação de um ponto que só é a urina de vaca. Com isso, eu encerro esse momento
dizendo: vamos cuidar da natureza, vamos dar esse voto de confiança, porque a nossa Mãe Terra está pedindo socorro. A nossa Mãe Terra está morrendo aos poucos, ou seja, ela está gritando, e aí, se morrer por uma vez, infelizmente, é o fim da humanidade. E aí, Deus não quer isso. Deus criou o mundo para que a gente viva, tenha dignidade, tenha a nossa alimentação. E aí, eu encerro agradecendo mais uma vez e mandando um abraço para todos os agricultores e agricultoras desse nosso país, desse nosso Nordeste, né, desse nosso semiárido, agradecendo a Arcas, a ASA, todas as entidades que estão aí na luta por dias melhores, pela uma vida com dignidade e uma vida com o respeito à natureza. Muito obrigado. Programa Conviver com Semiárido, uma produção da Arcas, Associação Regional de Convivência Apropriada ao Semiárido, em parceria com a ASA, Articulação no Semiárido Brasileiro. E nesse programa de hoje queremos mandar um abraço para todos os ouvintes que estão ligados no Convivendo com o Semiárido. As comunidades rurais que já estão dando um retorno sobre o nosso programa, a comunidade Lagoa do Ouricuri. Estive aí essa semana e percebi que as comunidades estão ouvindo o programa. Então, um abraço para vocês. E não esqueça que a sua experiência pode ser compartilhada também pelo rádio. Exatamente. Escreva e nos mande sua experiência que estaremos divulgando. Isso, fale com o técnico, com o animador de campo que passa aí na sua casa e compartilhe a experiência. Quem sabe você pode ser o próximo entrevistado do dia. Um abraço ao pessoal da Queimada Grande, no município de Banzaê, que estão sendo capacitados para receber umas tecnologias, para a produção.
a seu João Romão, agricultor formador, que está passando a sua experiência. Aquele abraço. A comunidade também Jazz Mineiro, lá no município de Jeremoabo, estão passando por 3 dias de capacitações. E é nesse processo de formação que construímos cidadania no semiárido brasileiro. Exatamente. Já lembrando também que a nossa rifa continua sendo vendida nas comunidades. Na comunidade Lagoa Grande, Cansanção, comunidade Lagoa do Uricuri, como eu já falei, a rifa está lá com as meninas na comunidade. Procure, também contribuam para a construção do nosso sonho, que é a construção da nossa primeira casinha, né, da nossa sede. É uma construção que é de todos e de todas. Também queremos aproveitar o programa de hoje e mandar um forte abraço para todas aquelas pessoas que praticam a agroecologia, a exemplo da Escola Família Agrícola de Ribeira do Pombal. Um forte abraço. Também não esquecendo das paróquias, que também é nosso parceiro, que são nossos parceiros também na realização dos trabalhos nas comunidades. A todos e todas aqueles e aquelas que contribuem com a Arcas nos processos de formação, forte abraço. E é nesse clima de alegria que chegamos ao fim de mais um programa Convivendo com o Semiárido. Mas você pode continuar mantendo contato conosco. Será um prazer receber a sua carta, para você que está aí fora da cidade. Este programa é produzido pela Arcas, com apoio da Rádio Regional de Cícero Dantas, sua amiga de fé. Então, como eu estava falando, para você que mora fora de Cícero Dantas, você pode escrever... Para você que mora fora de Cícero Dantas, você pode estar escrevendo para nós no endereço Rua João 23, número 5, Cícero Dantas, Bahia, CEP 48.410. Ou, se você preferir, pode mandar e-mail para arcascomunicação@hotmail.com ou ligar para o número 75-3278-2808. Você acompanhou o programa Convivendo com o Semiárido, uma realização da Associação Regional de Convivência Apropriada ao Semiárido, Arcas. Apresentação: Adriana Sá e Cristóvão Santana. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Cadê a flor que tava aqui? O peixe que é do mar. O verde onde é que está? Nem o Chico Mendes sobreviveu. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Cadê a flor daqui? Poluição comeu. O peixe que é do mar. Poluição comeu. O verde onde é que tá? Poluição comeu. Nem o Chico Mendes sobreviveu. Cadê a flor daqui? Poluição comeu. O peixe que é do mar. Poluição comeu. O verde onde é que está? Poluição comeu. Nem o Chico Mendes sobreviveu. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de
Cadê a flor daqui? O peixe que é do mar. O verde onde é que tá? Nem o Chico Mendes sobreviveu. Cadê a flor daqui? O peixe que é do mar. O verde onde é que tá?